A palavra que Deus me deu essa semana é uma palavra conhecida e eu creio que Deus já confirmou através de tudo que já foi dito aqui nesta noite, através dos louvores, em nome de Jesus. Nesta noite eu peço para que você abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 5, amém? Eu creio que Deus vai falar ao seu coração, em nome de Jesus. Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes para que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E havendo acabado de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandastes, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, e de maneira tal que iam-se a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-lhes aos pés de Jesus e disse: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apodera dele e de todos os que neles estavam, e por causa da pesca que haviam feito, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante será pescadores de homens. E levando-os aos barcos à terra, deixaram tudo e os seguiram. Amém? É uma palavra conhecida que Deus colocou no meu coração. Rafa, se quiser pôr o da TV, ou se põe um pouquinho mais alto. Em nome de Jesus, é uma palavra conhecida que Deus colocou no meu coração, que diz sobre a pesca, em nome de Jesus Cristo, que Jesus estava ali no barco, estava pregando para aquela multidão que ali estava, em nome de Jesus Cristo, e a palavra do Senhor vai dizer que enquanto Jesus estava ali, Simão estava lavando as redes de uma pesca da noite passada que não tinha dado certo, em nome de Jesus. E a palavra do Senhor vai dizer que quando nós lemos, que quando Jesus termina de ministrar, eu creio, para aquela multidão, Jesus fala para Simão: entra no barco, lança a tua rede. E ali Simão, onde nós lemos aqui, no verso 5, ele fala: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, porque mandastes, lançarei a rede. Naquele momento, eu creio que Simão estava dizendo para Jesus: Jesus, nós passamos a noite inteira tentando pescar e nada apanhamos, mas porque o Senhor está dizendo pela tua palavra, nós iremos lançar a rede. E eu creio que naquele momento, como já foi dito aqui nesta noite, nós temos um Deus que sonda o nosso coração, que conhece a nossa vida, em nome de Jesus. Como foi dito aqui nesta noite através da missionária Maria, Deus, conhece o nosso coração, Ele sonda. Antes mesmo da gente falar, Deus é aquele que sabe aquilo que nós iríamos dizer, em nome de Jesus. E eu creio que, como diz o Salmo 139, que Deus conhece o nosso coração, conhece a nossa vida. Deus, conhece os nossos pensamentos, em nome de Jesus. E eu creio que naquele momento que Jesus estava ministrando em cima daquele barco, enquanto Simão estava ali lavando as redes de uma pesca que não tinha dado certo, eu creio que ao mesmo tempo Deus estava sondando o coração dele, em nome de Jesus. Talvez o coração de Simão estava entristecido, porque a gente sabe que naquela época as pessoas viviam de plantações, de pesca, e talvez daquela pesca frustrada que não deu certo, talvez ele não iria conseguir vender, não conseguiria trocar por outras coisas para ter sustento dentro de casa.
E o que Deus me faz lembrar através dessa passagem é que talvez Simão estava com seu coração frustrado por ter tentado fazer algo que ele tinha conhecimento, porque ele era pescador, ele sabia como pescar, ele sabia como atrair os peixes, como preparar a rede para ter uma pesca abundante, mas ele estava voltando de uma pesca frustrado com o seu coração, porque nada tinha saído da maneira que ele esperava. E na nossa vida não é diferente. O que Deus ele coloca no meu coração, que muitas vezes a gente planeja, a gente projeta coisas no nosso coração, na nossa vida, a gente traça metas, objetivos, e às vezes quando as coisas não saem da forma que nós esperamos, da forma que nós pedimos, da forma que nós buscamos, em nome de Jesus, quando as coisas não saem da forma que nós queremos, nós como seres humanos se frustramos diante da presença de Deus. Nós como seres humanos nos entristecemos, o nosso coração fica triste, muitas vezes a gente fica buscando respostas. Meu Deus, eu fiz isso, eu fiz tudo certo e parece que tudo tá dando errado na minha vida. Parece que a gente tá fazendo algo que aos nossos olhos vai dar certo, mas quando é para dar certo, tudo vira ao contrário, tudo dá errado e a gente se frustra, a gente fica entristecido, a gente acha que a gente se sente frustrado. E o pior sentimento que nós como seres humanos podemos sentir é o sentimento de fracasso, de frustração, que faz com que a gente se sinta cabisbaixo, triste, a gente se sente como uma pessoa incapaz de executar, de fazer algo, e principalmente quando nós sabemos fazer alguma coisa e essa coisa dá errado. Por exemplo, nós mulheres, às vezes vai fazer um bolo e às vezes o bolo não sai da forma que a gente gostaria, não fica um bolo delicioso e a gente fica com o sentimento, onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado para o bolo não ter dado certo? E a gente fica triste quando isso acontece. E nessa palavra foi exatamente esse sentimento, talvez de tristeza, de frustração, que Simão teve no seu coração, porque ele era um pescador, ele sabia como pescar, ele sabia como fazer para atrair muitos peixes. E naquele momento que Jesus enxerga ele lavando aquelas redes de uma pesca que não foi bem sucedida, depois que Jesus termina de ministrar, Jesus declara uma palavra para ele voltar para o mar e para ele pescar. E se a gente for pesquisar, se a gente for atrás, ou se a gente conversar com pessoas que pescam, pescadores, a gente sempre vai ouvir que a noite é o melhor momento de se pescar, porque o mar é mais calmo, não é tão agitado e é mais fácil de atrair os peixes. E durante o dia já é mais difícil de ter uma pesca abundante. E ali Simão ele fala para Jesus: pela tua palavra eu irei fazer aquilo que você está mandando, porque você está falando, eu vou ir, voltar para o mar, vou lançar a rede em nome de Jesus. E antes, sempre quando eu li essa palavra, eu sempre enxergava Simão como uma pessoa que estava acreditando na palavra de Deus, que estava executando a fé, crendo que se Jesus estava falando, iria acontecer em nome de Jesus. Mas teve uma vez que eu ouvi essa mesma ministração e a pessoa que ministrou, ela falou assim uma vez, e eu comecei a enxergar esse outro texto de uma outra forma. Simão não estava confiando na palavra de Deus. Simão estava dizendo para Deus: porque você está falando, eu vou. Porque se der errado, a culpa é sua, Jesus, e não minha. Porque eu sou pescador, eu sei que durante o dia não vai dar certo pescar, eu não vou conseguir peixes. Mas Simão não tinha, talvez, o conhecimento de quem era Jesus, daquele que estava falando, que era o qual se responsabilizava por aquilo que estava dizendo em nome de Jesus. E nesta noite, eu quero te dizer, não seja como Simão, não apenas vá tendo a certeza assim, ó, se Deus não fizer, eu vou jogar a culpa em Deus, se Deus não fizer isso que Ele me prometeu agora, eu vou sair dos caminhos de Deus. Não, simplesmente tenha fé de acreditar que no momento certo, as coisas de Deus vai acontecer. Se Deus está mandando você fazer alguma coisa,
Tem o seu coração disposto para fazer isso da maneira que Deus está falando. Talvez se as coisas não estão saindo da maneira que Deus falou, é porque às vezes nós não estamos fazendo exatamente da forma que Deus falou. Porque quando Deus dá uma direção pra gente, se a gente seguir exatamente a direção da forma que Deus está nos direcionando, não tem como a gente não ser bem sucedido, não tem como a gente não ter uma pesca, como foi essa situação aqui que nós lemos da palavra de Deus, bem sucedida. Simão, ele teve uma pesca bem sucedida, como nós lemos aqui, ele lançou a rede pela palavra de Deus e foram tantos peixes naquela rede que ele teve que pedir ajuda para as outras pessoas que estavam ali no barco, e foi tão grande a pesca que ele viu o poder de Deus sendo ali, ele vivenciou o milagre de Deus e ele vivenciou a multiplicação de algo que na noite anterior tinha dado errado, e durante o dia Deus tornou uma situação contrária favorável para ele, em nome de Jesus. E nesta noite eu quero te dizer essa palavra. Ainda que você esteja vivendo como Simão uma noite frustrante, uma situação contrária, tenha certeza, como diz na palavra do Senhor, o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. No amanhecer do Senhor, o nosso coração vai se encher de alegria, a nossa boca vai se encher de riso, porque eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer em nosso meio, porque grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus. E o que eu quero te dizer nesta noite, que toda situação contrária não vem para nos parar, não vem para nos tirar do caminho do Senhor. Pelo contrário, toda situação que aos nossos olhos a gente enxerga como uma situação contrária, como um problema, como uma dificuldade, Deus, ele enxerga como uma oportunidade de estabelecer o poder dele e mostrar a glória dele através disso, em nome de Jesus. E essa semana eu até postei no grupo dos jovens algo relacionado a isso, que é quando a gente se sente incapacitado, que a gente vê o poder de Deus sobre as nossas vidas. Quando a gente se sente incapaz, a gente olha assim, Deus, pela minha força eu não vou conseguir, pelos meus limites eu não vou conseguir. É aí que Deus, ele entra. Quando a gente acha que é impossível, Deus, ele entra para fazer o impossível se tornar possível nas nossas vidas, em nome de Jesus. Então, que nesta noite você possa, em nome de Jesus, convidar o Senhor para entrar no teu barco. O teu barco hoje é o teu coração, é a tua casa, é a tua vida. Convida o Senhor para entrar no teu barco, na tua casa, para ele reinar, para ele ser o Deus da tua vida, para ele ser aquele que vai conduzir os teus passos, em nome de Jesus. E se você quer ter uma vida bem sucedida diante da presença de Deus, eu não estou te falando de uma vida bem sucedida financeiramente, com o melhor emprego, com a melhor casa, com o melhor carro. Não, não é isso. É o que a missionária Maria acabou de falar. É você ter a presença de Deus, é você ser cheio da presença de Deus por completo. Que quando você estiver cheio da presença de Deus, você vai estar tão alimentado da presença de Deus que você vai olhar para o lanche, como ela deu o exemplo aqui agora, e isso não vai te satisfazer, porque Deus está acima de todas as coisas, em nome de Jesus. Então que nesta noite você possa pedir isso para Deus. Deus, entra no meu barco, entra na minha vida. Deus, ainda que eu esteja vivendo essa frustração, essa situação, pela tua palavra, eu sei que o Senhor tem o poder de mudar essa situação que eu estou vivendo agora, em nome de Jesus. Irmãos, é no momento da dificuldade que a gente se aproxima de Deus. É no momento de uma situação contrária, de uma situação que não é favorável, que a gente busca mais a Deus, que a gente ora, que a gente lê a Bíblia. Sabe por quê? Porque a gente está tão esgotado da situação que a gente busca socorro de Deus. E quando vier a abundância de Deus sobre a sua vida, o dia que Deus reverter toda essa situação que você está vivendo agora, você também não venha se esquecer daquele que sempre esteve com você e que sempre estará conosco em todos os momentos das nossas vidas, em nome de Jesus. Jesus mostrou ali para Simão que estava com ele, mesmo
mesmo diante daquela pesca que não tinha dado certo. E quando Jesus deu a ordem para ele jogar a rede e pescar, que ele pescou muitos peixes, Jesus falou para ele: eu te faço hoje não só pescador de peixe, mas pescador de homens. O que Jesus estava dizendo para ele: eu quero que você alcance vidas em nome de Jesus. Através disso, através dessa pesca que você teve agora, através da minha palavra que você não estava acreditando, mas você foi mesmo assim e você alcançou uma pesca, vai ser da mesma forma que eu vou te usar na terra, em nome de Jesus. Eu vou usar você como um pescador de homens. Você vai ganhar vidas para o meu reino. Através de você, você vai ganhar vidas para o reino de Deus, em nome de Jesus. E eu quero te dizer nesta noite, que através do que você acha limite na tua vida, através dessa situação que você acha que é um fracasso, Deus vai usar exatamente isso para operar o poder dele em nome de Jesus. Porque como diz a palavra do Senhor, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós achamos que estamos fracos, aí que estamos fortes. Porque o poder de Deus vai se aperfeiçoar nessa situação em nome de Jesus que você está passando. Apenas creia em nome de Jesus que o mesmo Deus que fez aquela situação impossível aos olhos de Simão é o mesmo Deus que está operando nesta noite em nossas vidas, em nome de Jesus. Tenha certeza naquele que te chamou, que aquilo que Deus ele decretou sobre as nossas vidas vai se cumprir. A palavra de Deus, como diz a palavra do Senhor, pode passar céus e terras, mas a palavra do Senhor vai se cumprir. Aquilo que Deus ele prometeu sobre as nossas vidas, ele é fiel, em nome de Jesus. Então nesta noite, não enxergue apenas essa situação, esse problema, essa frustração que você está passando. Apenas olha assim: Deus, abre os meus olhos. Às vezes com os meus olhos eu não estou enxergando, mas eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa no meio de tudo isso que eu estou enfrentando, em nome de Jesus. E através dessa palavra, tenha certeza que Deus faz situações contrárias se tornar favorável para as nossas vidas, em nome de Jesus. Se você está vivendo nesta noite uma situação contrária na sua vida, tenha certeza disso, que Deus vai usar essa situação para favorecer você, em nome de Jesus. Sabe por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente passa por algumas situações que a gente olha com os nossos olhos humanos e a gente acha que não tem mais jeito, a gente acha que é o fim. E quando a gente perde as nossas forças, Deus ele entra e muda toda a situação. E a gente fala: meu Deus, glória a Deus, que bom que Deus fez isso. Aos meus olhos era impossível, mas Deus fez. E é tão bom quando a gente enxerga a bondade de Deus sobre as nossas vidas. É tão bom quando a gente testemunha as coisas que Deus faz por nós. E tenha certeza nesta noite que Deus ele não mudou. Ele ainda é o mesmo. E essa situação que você está enfrentando hoje não vai se comparar com o que Deus vai fazer ainda através de você, em nome de Jesus. Então essa foi a palavra que Deus ele colocou no meu coração. E tenha certeza que você tem um chamado de Deus, em nome de Jesus. Ainda que você, aos seus olhos, você fala: mas eu não sei ministrar, eu não sei cantar, eu não sei orar, eu não sei falar. Pode ter certeza que você é um instrumento de Deus e Deus vai te usar da maneira que você é, em nome de Jesus. Você apenas precisa estar disponível, Deus disponível para viver aquilo que Deus tem para sua vida, em nome de Jesus Cristo. Então nesta noite, não deixa nenhuma situação te paralisar. Não deixa nenhuma situação te colocar um sentimento de frustração no seu coração. Lembra que você tem um Deus, olha para o alto, que é onde virá o teu socorro. Lembra que você tem um Deus que cuida de você, um Deus que sonda o teu coração, os teus caminhos, um Deus que conhece o teu futuro, um Deus que cuida das nossas vidas e nada fugiu do controle de Deus. Deus é onipotente, onipresente, Ele é todo poderoso. E se essa situação está acontecendo, é porque Deus ele sabe de todas as coisas. Mas não deixe essa situação te afastar da presença de Deus. Usa essa situação para buscar ao Senhor, para se achegar diante da presença de Deus. Ainda que você fale: eu não tenho forças, eu não consigo orar, eu não consigo
jejuar, eu não consigo mais ler a palavra de Deus. Fecha o teu quarto, coloca um louvor, se prostra diante da presença de Deus e fala: eu só vou sair daqui quando eu escutar a presença de Deus, em nome de Jesus. Então nesta noite fique com essa palavra, que Deus, em nome de Jesus, vai te usar nessa situação que você está. Simplesmente olhe para o mar, confie na palavra de Deus, lança a rede em nome de Jesus, que você vai colher aquilo que Deus disse que você colheria. Mas para a gente colher, a gente precisa plantar. Então nesta noite, plante no reino de Deus oração, busca, semeie uma palavra na vida de alguém, ore por uma pessoa, porque no momento da colheita, assim como foi essa pesca, Simão ele viveu uma pesca tão abundante que a bênção não veio só para ele. Ele teve que pedir ajuda para os outros barcos e através dele os outros pescadores foram também abençoados em nome de Jesus. Então o que eu quero te dizer, através da bênção que Deus vai trazer sobre a sua vida, se você fizer exatamente o que Deus está mandando, nós seremos tão abençoados que a bênção vai transbordar, vai alcançar o nosso irmão da nossa direita, da nossa esquerda, porque o que Deus tem para as nossas vidas não é só para nós. A bênção de Deus vai alcançar quem está do nosso lado, vai ser tão poderoso o que Deus vai fazer sobre as nossas vidas, que a gente vai compartilhar com o nosso vizinho, com os nossos irmãos, em nome de Jesus. Então tenha certeza, apenas faça exatamente o que Deus está mandando você fazer. Apenas faça o que Deus está mandando em nome de Jesus. Se Deus te deu uma ordenança de fazer isso, faça exatamente, não muda no meio do caminho. Eu vou fazer isso, vou dar um jeitinho para apressar a bênção, vou dar uma ajudinha para Deus. Não queira ajudar aquele que nos criou. Não queira dar uma ajudinha para aquele que conhece todas as coisas em nome de Jesus. Faça exatamente o que Deus está mandando você fazer. Porque a pesca, porque o milagre, o livramento, a bênção vai vir em nome de Jesus. Só tenha certeza disso, que quando vier, não vai ser só para você. Vai ser tão grande que através de você, Deus vai abençoar a tua família, os teus vizinhos, em nome de Jesus. E se você crê, tome posse disso, em nome de Jesus. Mas lembre-se que o mesmo Deus que está com você nos dias bons, como já foi dito nesta noite, está com você nos dias da dificuldade, no dia do choro, no dia da tristeza, no dia da doença, no dia da angústia. É o mesmo Deus que está conosco. Não lembre-se de Deus apenas quando as coisas estão acontecendo da forma que você não espera. Não espere para buscar a Deus apenas quando as coisas estão um reboliço. Mas se lembre de Deus em todos os momentos. Como diz na palavra do Senhor, busque a Deus em todo momento e a todo tempo e afora de tempo. E nós estamos passando por esse momento de buscar a Deus, de colocar os nossos olhos na presença do Senhor, porque nós temos vivido dias que, se a gente for olhar com os nossos olhos humanos, o nosso coração vai se frustrar, a gente como ser humano, a gente vai se entristecer, nós iremos ficar tristes, mas se nós colocarmos os nossos olhos em Deus, a gente vai ver a situação ruim, do jeito que está acontecendo, mas dentro de nós teremos a certeza que nós temos um Deus que está cuidando de nós e de todas as coisas, em nome de Jesus. Então essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. E mais uma vez, eu vou apenas reforçar. Fique com essa palavra, tenha certeza que Deus vai usar essa situação contrária. Esse vento contrário vai ser favorável para a sua vida. Isso que você está passando de luta, de desespero, tudo que for contrário, pode ter certeza que vai ser favorável. Através dessa situação contrária, Deus vai te colocar no lugar onde Ele falou que te levaria. É através dessa situação, é necessário isso tudo acontecer, é necessário a gente passar por tudo isso para que Deus Ele nos leve aonde Ele exatamente disse que faria. Então nesta noite tenha certeza disso, que os ventos contrários não é para fazer você parar, não é para fazer você desistir, mas os ventos contrários é para te levar aonde Deus quer que você vá. O vento contrário vai fazer você viver o sobrenatural
de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Então fique com essa palavra.